Olá, pessoal. Meu nome é Hamilton de Brito Júnior, eu sou presidente do Sinfac de São Paulo e também da Abrafesc. Estamos aqui reunidos hoje para um novo episódio, aliás, o último episódio, o 16º episódio da segunda temporada do nosso podcast Fomento 360. Eu, particularmente, sou empresário também do Fomento Comercial. Há 30 anos, minha empresa está completando 30 anos do Grupo Credério, e também sou diretor desta casa aqui, da FEComércio, que nos cede essa linda sala aqui para fazer esse podcast. Então, nós estamos aqui recebendo hoje a SPC Grafeno, com o seu CEO, que é o Magno Lima, e o Tiago Leocádio. A SPC Grafeno é uma plataforma que é recente, certo? E ele vai contar um pouquinho a história das origens e como o negócio está evoluindo e tudo mais. Então, junto com a gente aqui tem também o Márcio. O Márcio é o diretor da Abrafesc e diretor também do Sinfac de São Paulo, que ele vai nos ajudar nesse bate-papo que a gente vai tentar fazer aqui durante essa próxima hora, então. Então, eu pediria primeiro para o Márcio se apresentar e depois passamos um pouco, fazer já a primeira pergunta para eles, então, tá bom? Tá bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Sou Márcio Lima Gonçalves, sou diretor comercial na Abrafesc, diretor também no Sinfac São Paulo, né? Estou aí na caminhada com o presidente já desde 2012, mais ou menos, 2013, né? E também sou amigo do nosso querido Magno, né? É um prazer para mim, uma honra estar aqui nesse podcast, nesse bate-papo, né? Tive prazer aí de acompanhar desde o início da SPC Grafeno, né? E falando um pouco do início, eu queria que você contasse para gente, Magno, como surgiu a ideia, né, do negócio em si, como que foi ali no comecinho. Conta pra gente um pouquinho da origem da SPC Grafeno. Olá a todos. Bom, presidente, muito obrigado pelo convite. A gente ficou muito lisonjeado de estar aqui com vocês. Márcio também, obrigado aí por compor a mesa conosco. Para a gente é um prazer estar aqui. Bom, falar da SPC Grafeno é falar uma coisa que eu acabo me empolgando porque é um projeto de vida meu também, né? A SPC Grafeno, apesar de muito nova, né, para o mercado, apareceu recentemente no mercado de capitais. É uma empresa que ela foi fundada em 2019, né? Nesse período até aqui, a SPC Grafeno de 2019 até 2023, novembro de 23, no exato dia 20 de novembro de 23, a gente ficou em período de aprovação pelo Banco Central, né? Vou dar um passo atrás só para contar como surgiu essa ideia. A SPC Grafeno, ela surgiu numa ideia dentro de um lab de inovação, dentro do SPC Brasil. Então, o SPC Brasil ele criou um lab de inovação em 2017, um Data Lab, aliás, um dos primeiros Data Labs do país. E lá a gente tinha dois desafios. O primeiro desafio era agregar tecnologias emergentes, principalmente as tecnologias que estavam no Vale do Silício. A gente está falando de machine learning, deep learning, inteligência artificial, big data, enfim, todas essas sopas de letrinha que tem na tecnologia. Como agregar isso no produto do SPC Brasil? O SPC Brasil, para quem não sabe, é um birô de crédito. Aliás, o primeiro birô de crédito, que tem mais de 60 anos, né, no mercado. Então, como agregar essa tecnologia, né, num produto muito tradicional, que era o SPC Brasil? E o outro desafio era quais negócios poderiam complementar ou matar o negócio da SPC Brasil nos próximos anos. Então, no Lab, a gente conseguiu fazer com que, por exemplo, o modelo de score a gente revolucionou, né? Então, foi o primeiro modelo de score com machine learning, que a gente fez isso lá no Lab. E a outra coisa que a gente fez foi se debruçar na agenda BC+, a época, que atualmente é a agenda BC hashtag, e na agenda BC+, tinha, então, lá o capítulo de entidade registradora. E nesse capítulo a gente se debruçou, estudamos, no caso a PL de duplicata eletrônica,
né, que estava em tramitação à época, e a gente percebeu que ali haveria um dado muito valioso para o mercado, um dado do B2B, que o mercado não tinha esse dado, né? As relações de crédito no PF são relações mais maduras. Vocês têm um histórico, uma competência de dados muito grande. Na pessoa jurídica, não, né? Esse dado é um dado que ele tem poucas fontes de dados. Então a gente percebeu essa oportunidade. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos um movimento para conseguir entrar com esse projeto junto ao Banco Central. Só que coincidentemente, em 2018 foi aprovada a Lei de Duplicata Eletrônica e também, na Lei de Duplicata Eletrônica, ele direcionou o Banco Central como regulador e começou-se então as tratativas da Convenção da Duplicata Escritural, lá em 2019. E aí a gente entendeu, poxa vida, a gente vai perder o time, a gente vai perder a janela de oportunidade. E aí, como a SPC Grafeno nasceu, a ideia da entidade registradora nasceu dentro de um lab, a gente tinha muita relação com outros labs de inovação ao redor do Brasil, fora do Brasil também, e aí a gente foi buscar alguma empresa que que tinha algum sistema, alguma startup que tinha algum sistema de registro. E a gente encontrou então na Grafeno, lá atrás, ainda quando era uma ideia, estava começando no mercado, através do Paulo Davi e do João Pirola. Eles tinham um sistema, e então a gente entendeu que aquele sistema poderia nos acelerar. E aí foi da onde nasceu a primeira JV no SPC Brasil, né? A junção do SPC, um bureau de crédito tradicional, com a ideia de uma fintech, a Grafeno à época. E então, desde 2019, a gente aplicou ao Banco Central e a gente está nas tratativas da duplicata escritural. Então, por isso que a SPC Grafeno ela tem essa veia muito tecnológica, por influência do Vale do Silício. É por isso que a SPC Grafeno ela dá para o cliente dela muito acesso a dado. Hoje a gente tem dashboards dentro da nossa plataforma que nenhum concorrente tem e que esses dashboards ajudam os nossos clientes a tomar decisão, ajuda ele a ter uma mentalidade de tomada de decisão sobre dados. Então, a SPC Grafeno é uma empresa que, apesar de ser uma entidade registradora, ela é muito mais que isso. Ela quer levar a inteligência de dados para o cliente, então a gente se considera uma infraestrutura de registro de ativos financeiros com inteligência de dados. Você particularmente, Magnus, você vem da própria estrutura da SPC? Você já era da SPC? Boa, presidente. Nem contei esse histórico aqui. Boa. Eu tô desde 2012 no SPC Brasil. O SPC Brasil é um bureau de crédito, como eu comentei, mas por que eu fui para o SPC Brasil? Eu tenho, desde os anos 2000, quando teve aquele famoso Big Bang da TI, ia ter, não ter, eu me tornei um especialista em projetos de dados. Então, sei lá, mais de 20 anos eu trabalho com grandes projetos de dados e eu sou da área de tecnologia. Então, eu fui para o SPC Brasil, então eu passei por diversas diretorias no SPC Brasil, diretoria de inovação, diretoria de novos negócios, diretoria de produto, diretoria de tecnologia. Então, fui formado também para ocupar esse cargo de CEO, né? Quando, então, a gente foi aprovado dentro da SPC Grafeno. Então, daí que vem meu histórico. Então, deixa eu passar a palavra para o Tiago. Uhum. Também se apresenta, fala a tua função lá, como a tua origem, tudo Vamos mais. lá. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer sempre falar desse projeto, como o Magno comentou. A SPC Grafeno é a nossa vida, né? Dia a dia. Bom, eu sou o Tiago, eu estou na SPC Grafeno, eu sou o CTO lá, cuido toda a parte de dados, produto, tecnologia, infra. Eu já estou, né, nessa empreitada aí da história de duplicado. Quando o Magno começa a contar essa história, passa um filme na cabeça. Também desde 2012, 2013, eu ajudei a construir essas ideias da duplicata, né? Comecei a participar quando começou-se a tirar a duplicata do papel para assinatura eletrônica, então eu participei de todo esse projeto de inovação em outras registradoras. Fui um dos que ajudou a construir a Interop atual, a Interop que a gente usa hoje, da CVM 175, então eu ajudei a construir. E em 2022, o Magno me fez o convite, né, para vir para a SPC Grafeno, para ajudar nesse projeto, e aí eu topei o desafio, e estou aqui já há 3 anos, quase vai fazer 4 anos já que a gente está aqui nesse desafio aqui. Assumi a cadeira aqui de CTO na SPC Grafeno, e estamos aqui tocando dia a dia com todo mundo.
Pô, legal, Thiago, conhecer um pouco da tua história, né? O Magno já é figurinha carimbada aí Eu sempre fico, tecnologia sempre nos bastidores, né? sempre por ali É isso aí. dando respaldo, mas o Magnão aí tá sempre com a gente nos eventos, né? Tem aí Uhum. normalmente uma participação brilhante aí nos eventos, dando força nesse movimento, não só da entidade registradora, mas também da duplicata escritural. Ô Magno, você comentou ali no início, né, como surgiu a empresa ali junto com a Grafeno. E, assim, acho que explica pra gente, né, o que hoje a SPC Grafeno tem a ver com a Grafeno Fintech, né? Porque eu sou cliente também, né, tanto da Grafeno quanto da SPC Grafeno, e pode ser que outros tenham uma confusão. Pô, é a mesma empresa, não é? Como é que tá isso aí hoje? Excelente pergunta, Márcio. Olha só, foi muito bom para nós termos nos unido à Grafeno lá no início. Por que que foi muito bom? Porque a Grafeno é uma empresa dedicada ao mercado de capitais. E onde veio a primeira obrigatoriedade do registro? Para o mercado de capitais. Logo, quando a gente construiu, a gente veio construindo a plataforma tecnológica, ali no processo de aprovação com o Banco Central, todo o nosso esforço estava dedicado a essa plataforma servir bem o mercado de capitais. Então, quando a gente foi aprovado, eu não comentei isso, né? Mas apesar de a gente ser aprovado em novembro de 23, a gente de fato começou a rodar em março de 24. Porque aí tem o trâmite todo com o Banco Central de Go-to-Market, lançamento da empresa e tal. Então, de fato, a gente é uma empresa que parece ser uma debutante no mercado. Mas não, a gente vem como. Olha só, o movimento estratégico que nós fizemos. A gente trouxe o Thiago em 2022 do mercado, de um mercado que é o mercado de duplicatas aplicado ao mercado de capitais. Então, a gente veio todo esse tempo amolando, né, os instrumentos para poder trabalhar bem aqui. E como que a gente está hoje? A Grafeno, ela não faz parte mais do grupo que a gente pertence, né? A Grafeno, ela foi adquirida pela Vortex, mas antes mesmo dessa aquisição, a SPC Grafeno sempre foi uma empresa independente à Grafeno. Porque como ela é uma empresa regulada, toda a estrutura dela tem que ser dedicada. Ela não pode ter recurso compartilhado, tá certo? Então, há confusão por causa da marca. Tem Grafeno no SPC, Grafeno e a Grafeno. Há uma confusão porque a gente nasceu juntos, né? E isso foi muito bom para nós, pelo motivo que eu citei aqui. Mas neste momento, mas desde o início e neste momento, por uma questão societária, nós não temos relação com a Grafeno em termos de estrutura. São parceiros nossos, né, de negócio, a gente é prestador de serviço e a gente se ajuda no mercado, assim como a gente tem outras, mas em termos de estrutura, nós somos independentes e não somos a mesma empresa. Então, o Magno, nós estamos vivendo agora uma nova fase da duplicata, não da duplicata escritural, mas até do registro da duplicata, que foi a CVM 175, que ela veio dar novas, a, a regular o mercado e passar, inclusive, a ser obrigatório para os fundos fazer o registro. Mas lá no futuro, nós vamos ter um pouco mais. Também vamos ter a escrituração. E parece que vocês são também candidatos à escrituração, então, e provavelmente serão aprovados. Todos os que já são registradoras deverão ser aprovados como escrituradoras, né? Então, eu acho que isso daí foi uma grande mudança e evolução do mercado. Agora, é uma evolução, e por que eu falo evolução? Porque lá 12 anos atrás, quando nós fizemos uma tentativa de lei do Código Comercial, tudo isso daí já estava previsto. Nós criamos, lá na época, nós propusemos a criação de uma Câmara de Liquidação de Títulos Faturizáveis, que não era nada mais, nada menos do que a duplicata escritural que hoje está rodando. Propusemos também a duplicata eletrônica, que na época estavam começando. Então, foi uma grande mudança e o mercado está evoluindo com uma rapidez muito grande. O que eu queria te perguntar é
como você enxerga este momento, como que a fase de registro está evoluindo e já nós vamos chegar na fase da escrituração. Então, como você pensa isso daí? Olha só, presidente, esse caminho que você comentou aqui é um caminho que eu costumo dizer, né? Ele parte da dor, né? Você falou da FEComércio, da Associação Comercial. Então, a dor ela está instaurada na operação, no dia a dia, né? Da economia como um todo. E quando a gente tem ações como essa, que concilia uma lei com um regulador forte, né? Que é o regulador do sistema financeiro brasileiro, e também a CVM, você consegue fazer um arranjo que vai trazer mais competitividade e segurança para o mercado. Então, falando do registro, inicialmente, quando a CVM 175 veio e propôs o registro, ela endereçou isso às entidades registradoras autorizadas pelo Banco Central, né? E ela menciona na norma a questão da interoperabilidade, porque não faz sentido você registrar se não tem troca de informação entre as casas, né? O Thiago citou bem aqui sobre como foi concebido a interoperabilidade e é um processo evolutivo, né? Tudo na vida é assim. Você vai atingindo maturidade à medida que você usa, à medida que tem dor, à medida que tem falha, você vai corrigindo e vai melhorando. Aconteceu a mesma coisa aqui. Primeiro, uma resistência natural do mercado, porque ninguém gosta de ser obrigado a nada, né? Então, isso já causa uma sensação negativa na gente. Só que eu falava nas minhas palestras o seguinte, porque eu tenho uma amplitude de conhecimento, porque estou imerso nisso todos os dias, né? Em relação ao Banco Central, à lei, à norma. E aí eu falava o seguinte, olha, a CVM, ela está vindo agora pelo amor, né? Ela está trazendo uma coisa pelo amor, como se fosse um pai trazendo uma regulação que ela vai ajudar. Mesmo o filho falando assim, não, isso daqui não faz sentido para mim, vai ajudar. E a gente já tem hoje muitos casos reais de ajuda e principalmente para securitizadoras, por incrível que pareça. Por quê? Porque quando o mercado mudou a obrigatoriedade, ele fez de uma vez para os FDICs, correto? Quem ficou à margem disso? As securitizadoras, que em alguma medida sobrepõem negócio com os FDICs, concorrem negócio com os FDICs, ok? E aí, para onde foi a fraude? Quem comete fraude, ele vai fazer a fraude naquilo que é mais fácil. Sim. Aquilo que é difícil, ele não vai fazer. Então, para onde foi? Para a securitizadora. Então, a gente teve alguns casos emblemáticos, como, por exemplo, um desconto de um título numa cobrança simples com um banco, né, um grande banco, e esse desconto, ele também fez a operação com a securitizadora, o cedente, ok? E aí a securitizadora foi lá e registrou conosco. Só que o banco não fez o papel dela. E o que aconteceu? Quando teve, então, o pagamento do boleto, não da duplicata, do boleto, foi para o banco o recurso. E aí a gente, através do registro, para quem não sabe, até uma coisa legal de dizer, existe uma certidão para o registro. E essa certidão, ela tem fé pública, né? Se você pegar o hash do registro dessa certidão e bater no sistema do Banco Central, ele vai dar a procedência disso e vai dar fé nesse registro. E aí, o que diz, né, o Banco Central, de forma muito simples, tá, gente? Eu não quero trazer nada técnico aqui. Olha, se você fez o registro numa entidade registradora da cessão desse direito creditório se tornando um ativo financeiro, esse ativo é seu. É de quem fez o registro. Logo, se um banco, mesmo não obrigado, né, que isso é uma coisa importante dizer, mesmo não obrigado, ele faz uma operação de um ativo que já está registrado em nome de outro, ele não tem direito a esse ativo. Até porque o banco ele é regulado pelo mesmo órgão regulador que as entidades registradoras. Então, ele está embaixo do mesmo arcabouço de regulações. Então, a gente assessorou essa securitizadora, ela fez uma notificação ao banco, colocou ali a certidão do registro e, no fim, o que aconteceu? O banco até questionou, olha, mas eu fiz antecipação primeiro que você. Mas não é isso que diz, né, o regulamento, não é isso que diz a regulação. Então, no fim do dia, encontrou-se o caminho, o cedente
então pagou a securitizadora, mas por força de um registro. Então, quando eu falei do pai, olha, faz isso que é bom. Ele fala assim, não, isso daqui não é bom para mim, meu pai está ultrapassado, não vai ser legal. E acontece um problema, e aí no problema que vê que é bom, começa a elevar a maturidade e a percepção de valor do mercado. Então, o mercado não tinha percepção de valor nenhuma sobre o registro. E agora, com as operações acontecendo, mesmo que numa ordem ainda não muito grande para todo o mercado financeiro, mas numa ordem já que impacta as operações, boa parte das operações em alguma medida, o mercado vem percebendo esse valor e vem aderindo ao registro. Então a gente tem hoje clientes que são factors registrando, muitas securitizadoras fazendo esse movimento não pela obrigação, mas para se proteger em relação à parte jurídica, à parte operacional também. E aí evoluindo para a escrituradora, que foi a pergunta do presidente. Na escrituradora, uma analogia inicial que eu faço o registro é a certidão de casamento, né? Então fez a cessão, então registrou. Então é no momento que você cede. A escrituração ela acontece no momento do nascimento. E aí é muito importante entender que a escrituradora ela vai além, ela vem antes mesmo da duplicata, né? A escrituração de duplicatas. Por quê? Porque ela vem do acordo comercial que existe entre as partes. Então, quando eu digo do acordo comercial, estou falando, por exemplo, de um contrato, né? Que é o famoso, acontece muito no cartão de crédito, né? Você antecipar um movimento que você vai ter futuro. No caso, o famoso fumaça. Na escrituração é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de duplicado escritural, a gente está falando de um escopo mais amplo. Ele pode nascer no momento do acordo comercial, que é o famoso fumaça, e aí você tem toda a rastreabilidade de qualquer movimento que ocorrer com essa relação comercial até a sua liquidação dentro da duplicata escritural. Então, veja, primeiro, a abrangência da duplicata escritural. Estima-se que dos 12 do PIB, 9 são encapsulados em duplicata. Logo, a gente está falando de 3/4 do PIB sendo escriturado, ok? Com potencial para ser escriturado. Então a abrangência é muito grande. Além disso, o teor dessa informação para dar segurança, para dar transparência, para dar possibilidades de novos negócios aqui, ok? Então se abre um grande oceano com a duplicata escritural. Então quando a gente fala daquilo que a gente conhece hoje, o que a gente pode dizer, mais segurança, mais transparência, mais competitividade, como eu citei. Daquilo que a gente não conhece, ou seja, qual é o impacto desse novo dataset de dados no mercado, qual é a possibilidade de novos produtos e novos negócios que ocorrerão a partir disso, porque o mercado vai ser impactado na sua jornada como um todo. E aí, só concluindo para não ser muito extenso, quando a gente fala do mercado de capitais, a aplicabilidade do mercado de capitais, no passo 1 da jornada no mercado de capitais para se fazer uma operação é o passo da originação. Ou seja, alguém vai lá e entende onde tem oportunidade de pegar aquela duplicata e fazer uma operação de antecipação simples, uma operação de capital de giro, enfim, qualquer operação aqui com a duplicata. Essa parte da originação, ela vai virar digital, porque esse dado ele vai estar já na escrituradora. Portanto, aqui, quando você impacta o primeiro passo da cadeia, toda a cadeia é transformada, ou toda a cadeia é impactada. Então, aqui a reflexão que eu deixo para o mercado de capitais é entender, de fato, de forma estratégica, o efeito da duplicata escritural e como, através desse efeito, eu posso mitigar as ameaças, porque meu fluxo de originação, já na originação ele muda, e como é que eu posso aproveitar as oportunidades desse novo cenário. E é um cenário que a gente pode falar mais sobre ele daqui a pouco, se quiser. Então, pelo que você está falando, Magno, a duplicata escritural, a escrituração, ela vem antes do nascimento da Pode vir duplicata, antes. né? Pode vir antes. Então, é como se fosse ela veio no pré-natal ali da Você duplicata. pode ter isso aí, você pode fazer essa analogia, você pode ter até um pré-natal da duplicata. Pré-natal da duplicata. Mas, assim, tecnicamente,
a gente sabe que o principal lastro hoje das operações, tanto em FDICs, nas securitizadoras, né, nas empresas de fomento em geral, o principal lastro é a nota fiscal, correto? XML. Sim. Como você vai escriturar algo, qual que será o lastro, né, para dar esse respaldo, né, e essa segurança? Porque eu fico imaginando, né, a nota ainda você tem ali um documento rastreável, vamos dizer assim, né? Você consegue acompanhar. E antes, né? Antes do nascimento da duplicata que vem ali através da nota fiscal, como acompanhar esse lastro, como escriturar esse lastro? Né, tirando essas oportunidades, né, que vão nascer nesse segmento, continua como é hoje. Vai se utilizar, né, a gente acredita que grande parte da operação, ela ainda vai continuar no XML, então o instrumento do nascimento, como o Magno está comentando, ele vai vir do XML, lá do direito creditório, e a partir disso, a duplicata nasce. E ela dá visibilidade para o mercado para ele vir fazer uma negociação. Então continua, né? O grande desafio que a gente acredita, né, a mercantil acho que não tem dúvidas, né, ela já está muito bem estruturada há muito tempo, né, já é concebida e muito bem utilizada. Os desafios agora né, que a gente está acompanhando de perto, é a de serviço e o conhecimento de transporte, né, que ainda não tem maturação, ainda não tem onde se verificar um lastro com autenticidade, existem vários padrões, né, a gente faz monitoramento tanto de CTE quanto do serviço. É uma dificuldade, porque você tem uma infinidade de prefeituras e cada uma tem um modelo, então é uma loucura. Existe um projeto dentro da Secretaria da Fazenda para, acredito que em janeiro agora vai começar já a se falar da padronização, isso para a gente vai ser lindo e vai ajudar na escritural. Então a gente acredita que muito do laço ele vai nascer. E essas operações que o Magno está falando, que é o famoso fumaça, o que ela vai acontecer? A gente vai dar visibilidade para o mercado, ele vai vir fazer a operação, nisso nasce as agendas duplicadas e depois o cedente pode fazer o lastro, né? O próprio agente financeiro pode obrigar, olha, eu vou te fazer antecipação, mas quando as suas duplicatas elas forem sendo emitidas, você vai postando na escrituradora para a gente fazer o ponta a ponta e aí dar visibilidade da cadeia como um todo. Tiago, eu tinha mais perguntas sobre esse assunto. Parece que o processo todo da duplicata escritural é muito claro, transparente, quando tem a emissão do documento fiscal. Sim. Mas quando se fala dessa parte do fumaça, ainda é uma preocupação. Então, algumas preocupações. Como se registra o fumaça? Uma delas. Sim. Qual documento para... É necessário ou não ter uma CCB ou uma nota comercial para isso daí? Então, e como faz para depois, por exemplo, é diferente que o cartão de crédito já tem o emissor que garante. Sim. Mas o cara só garantir que ele vai me entregar uma duplicata, encher meu potinho lá do fumaça, não é suficiente para mim, porque eu preciso saber se eu vou aceitar aquelas duplicatas. Como vocês estão pensando em resolver todo esse problema tecnológico aí? Bom, eu acho que, né, você comentou tanto a CCB quanto a nota, né, a nota comercial. Quando a gente começou, né, quando eu comecei a analisar um pouco a nota comercial, ela nasceu muito dessa questão de amarrar, né, de você nascer o documento e depois você amarrar, fazer laço das duplicatas, né? Então, e esse é o grande desafio, né, de você nascer. Acho que no começo é um aprendizado, como o Magno estava falando, né? É uma construção ao longo do tempo que isso vai se adaptando e aí a gente vai vendo todos os órgãos federais e todas as emissoras se conectando dentro desse ecossistema, né? Desse hub desse hub, vamos dizer assim, que é o que a gente acredita muito, por isso que o Magno falou que a gente se coloca aqui como uma infraestrutura, né? Então eu vejo que o contato ele vai nascer, né? E naturalmente a origem do nascimento das duplicatas, eles vão vir aqui fazendo esse lastro 1 a 1, né? Então, eu acho que vai começar, vai ser desse jeito e depois isso vai naturalmente ser desconectado. A própria Secretaria da Fazenda, né? Plugada aqui. O Magno participou num café da manhã com a gente, que a gente levantou a seguinte preocupação. Esse negócio da duplicata, a fumaça, não acontecer como acontecia no cartão de crédito no começo, que tinha a trava de domicílio bancário,
e que ficou o mercado exclusivo do banco, não tinha amarração de valores, de nada. Então, essa é uma grande preocupação, porque hoje o nosso mercado de duplicatas é um mercado muito bem constituído e que funciona bem. Uhum. Então, não pode vir umas novas condições e estragar o que já funciona bem, certo? Então, essa é uma preocupação se essa situação não pode vir a acontecer, né? Sim. E outra coisa para você, um grande problema também do cartão de crédito, quando começou há 2 anos atrás, foi a interoperabilidade. Isso hoje está tranquilo. Isso, aliás, uma excelente... Tranquilo, não, tranquilo. aliás, uma Tá. ótima pergunta essa, porque é exatamente o ponto que nós estamos hoje da escritural, né? O Banco Central, ele tem uma grande preocupação sobre tudo o que aconteceu, né? Então, assim, a exigência e o trabalho que está sendo feito hoje na interoperabilidade e com as signatárias que estão participando é algo, assim, totalmente inovador, né? Nós fizemos, o Banco Central, ele exigiu um plano de teste para que seja feito antes de começar a operação. Então, o Banco Central, nesse momento, ele está analisando. Nós fizemos, né, entre as signatárias, esse plano de teste, que é praticamente uma bíblia, tem praticamente quase mais de 600 páginas, para vocês terem uma ideia, aí umas 200, 300, né, cenários de testes que vão ser aplicados, preparando as signatárias para começar a operar. E mesmo depois de homologado, olha, tão pronta para operar, o Banco Central pretende fazer 6 meses de uma operação assistida, inclusive com sacados e cedentes pré-cadastrados. Então, para você ver a preocupação que o regulador tá, para não ter os mesmos problemas, né? Ou seja, pegar do aprendizado que teve ali, né? Dos erros que aconteceram, para não acontecer e não impactar o mercado. Então, existe todo um cronograma e uma preparação para isso. Tá. Ainda nesse tema, voltando um pouquinho no tema do Fumaça, é, pegando o exemplo do novo arranjo de pagamento dos cartões, né? Quando mudou a questão da trava de domicílio, que era mais ampla, no novo arranjo você tem como travar a agenda de uma bandeira específica, né? Tem ali algumas particularidades que você não fica tudo travado, né? Fica parte ali da agenda, você tem que definir ali na hora que você está fazendo a operação, qual vai ser a trava, né? Agora, na duplicata é difícil, né? A gente está tentando aqui adivinhar um pouco como vai ser, né? Porque eu não sei se tem não tem matéria ainda, né? Vai travar o quê, né? Vai travar, o presidente aqui deu 2 ideias, né? Vai via nota comercial ou via CCB, mas isso são instrumentos financeiros. Uhum. A gente teoricamente não precisaria ter esse tipo de instrumento, né? Porque a duplicata ela circula não só no ambiente financeiro. A duplicata é feita para circular, onde precisar, Sim. né? Então, eu acho que não vai ter uma restrição no âmbito ali financeiro, mas talvez seja um contrato, um pedido. Vocês têm alguma É a própria ideia? escrituração, né, Márcio? A escrituração vai funcionar. Vamos lá, uma diferença. Acho que, primeiro, o modelo ele é muito. Ele foi baseado em cima da interoperabilidade de De cartão. arranjo de pagamento. Uhum. Beleza? Então, aqui você tem muitas coisas que são semelhantes e até algumas que são iguais, tá? Mas uma diferença é uma diferença que você acabou de dizer, que é a diferença de como o mercado opera, que foi como o presidente comentou. No cartão, ele já nasce dentro da instituição, a operação. Aqui não, aqui nasce na economia real a duplicata. Sim. E aí, quando a gente fala da economia real, eu até estava numa palestra, acho que terça-feira, falando sobre isso. O caminho da nota fiscal eletrônica foi um caminho difícil para quem trabalhou com isso lá atrás, né? Fazer com que o cara se adequasse à lei, emitisse a lei, fazesse cumprir a lei, emitisse nota fiscal de forma eletrônica, foi um movimento muito, muito árduo. Mas ele, de certa forma, pavimentou esse caminho agora da escritural. Porque no fim você vai usar os mesmos canais. Então, quando você fala, pô, eu tenho Fumaça. O Fumaça eu tenho um contrato, ok? Esse contrato ele vai estar, de alguma forma, né, escriturado, ok? O lastro desse contrato, cara, vai ter risco. Não é um lastro igual
o XML, Sim. não vai ter jeito. Aí o mercado vai entender, cara, eu vou operar com esse risco, não vou operar com esse risco, e aí ele vai criar os mecanismos para começar a dar lastro nisso, né? Ou aumentar o lastro nisso. Mas quando nasce, ela já nasce escriturada, seja o contrato fumaça, seja a duplicata, e nasce fora do sistema financeiro, ok? Ela nasce fora do sistema financeiro por quê? Porque é um comando da economia real para uma infraestrutura. E aí essa infraestrutura para o mercado financeiro dá visibilidade para todo o sistema financeiro, ok? Então, em teoria, não vai mudar a forma como a duplicata, como você opera a duplicata hoje. Não estou falando como você faz operações de crédito, operação de garantia. Estou falando como o fluxo da duplicata, no seu exemplo, Vai continuar circulando. vai continuar circulando, ok? Só que ela vai começar a circular, ela já vai ter abre um livro para ela. É uma agenda e começa a escrever nessa agenda, ok? Todas as Tipo a escritura de um ações, imóvel, isso né? aí, Sim. todas as ações que vão A acontecer na matrícula de um duplicata. imóvel lá vai ter a Tá? matrícula da E duplicata. é uma agenda, né? Definitivamente é uma agenda. É. E aí você tem um lastro mais forte e um lastro mais fraco. E a tendência é que o lastro mais fraco, o mercado faz com que ele fique forte, e o lastro mais forte continue forte. Hoje, querendo ou não, a gente já faz o fumaça mesmo sem, né? Faz a operação. Sem existir, Sim. faz o fomento, fomento, faz... A gente né? acredita, né, como a gente sempre fala do poder dos dados, né, da informação, né, e até dando um spoiler sobre a escrituração, a gente acredita muito aqui que quem souber fazer com inteligência o serviço de gestão de contratos vai praticamente, assim, brilhar os olhos, principalmente dos agentes financeiros, porque essa vai ser a regra, que foi exatamente os problemas que aconteceram no arranjo. Então, quem souber fazer uma boa gestão do contrato e ofertar isso baseado em, como o Magno falou, inteligência de dados, usando machine learning, inteligência artificial, a coisa vai mudar o jogo. O segredo está aqui. Uma boa gestão de contrato acaba resolvendo todos esses gaps que vocês comentaram, né? De como fazer o lastro, como fazer um fumaça com garantia, porque você tem o dado ali. É saber mexer nele, estruturar, que a coisa vai que começa a brilhar os olhos. Não, eu concordo, porque no nosso mercado você já deve ter ouvido falar da duplicata comissária, né? Uhum. Então, tem a comissária, aquela que tem um motivo real, o sacado que não paga para terceiro, que vai acabar com essa história por causa do boleto dinâmico, né? Sim. Mas tem aquela comissária que é clean mesmo, ou seja, Sim. que não tem, ainda vai ser performada, Sim. se for performada, tudo mais, né? Sim. Mas isso, essa outra que se encaixaria no fumaça. Uhum. Então, de uma forma, acho que vai regularizar a nossa duplicata comissária. Ou do sacado que não paga para E terceiro, o acabou. fomento também, né? De uma E certa o fomento. forma, o fomento vai ficar bem mais seguro, né? Eu acho que Que é hoje. esse é um aspecto positivo. Por exemplo, todas aquelas contas scroll, só quando for estruturada, a conta scroll estruturada. Fora isso, Não não vai vai. ter Isso aí vai É. ter um impacto grande. Não vai Não. precisar mais, né? Então, Uhum. é uma mudança substancial no mercado. Realmente, E só ilustrando o público, para quem não sabe o que é um boleto dinâmico, né? O boleto dinâmico, ele vai ter a capacidade de trocar o cedente de forma dinâmica. Então, quer dizer, aqui é uma mudança substancial. Você não vai pagar mais a pessoa ou a empresa, você vai liquidar aquele ativo. Então, a segurança vai estar no ativo. Então, ao invés de você pagar para alguém, você vai pagar alguma coisa, né? E essa alguma coisa é o ativo financeiro. Então, o ativo vai ser empoderado, ok? Você não vai ter mais a insegurança de, pô, a empresa não vai ter mais segurança, não pode descontar, não pode, porque você liquidou aquele ativo, o sistema financeiro deu baixa e vai encaminhar, esse é um escopo das escrituradoras, encaminhar o caminho do dinheiro para quem de fato for o titular daquele ativo naquele momento. E as discussões, só para terminar a ilustração, e as discussões do budget dinâmico, elas estão avançadas, né? A gente concebeu junto um cronograma, junto com a Febraban, e a gente vem já discutindo já as ações de construção do boleto dinâmico. Há uma expectativa do Banco Central, do boleto dinâmico, entrar em produção
de forma ali muito justa com a entrada em produção da duplicata escritural. Então, a ideia é que quando a duplicata escritural comece a operar no mercado, o boleto dinâmico já seja um método implementado também. Então, o boleto, que é um meio de pagamento hoje, É um método, né? Sim, Ele, na verdade, o pagador ele vai estar pagando a duplicata em si, isso, independente em nome de quem ela estará isso registrada. Ele mesmo, vai quitar aquela duplicata, aquele ativo. correto. E hoje não, hoje tem aí no nosso mercado, a gente sofre muito sim. com isso, porque você faz uma operação e o sacado paga direto para o cedente, né? E agora não, ele vai pagar, ele tem que pagar a duplicata. Se ele não Isso. pagar a duplicata, ele vai ter um problema. Isso. E seja por boleto, seja por Pix, que é uma outra conversa também que se iniciou. Então, independente do método de pagamento, que se tenha, o sistema financeiro vai reconhecer qual é o ativo vinculado àquele método de pagamento e vai fazer a liquidação no titular, que é o dono daquele ativo naquele momento. Então aí já vai também oficializar a Câmara de Liquidação, né? Que nasceu lá no novo Código Comercial, vai vir Quer dizer, já nesse está evoluindo o boleto dinâmico também para o Pix. Pix dinâmico. E como faz a reconciliação disso? Como faz Então, as discussões ainda estão sendo feitas, né? Assim, como eu disse, no boleto tem um cronograma e agora é como se a gente estivesse construindo o projeto para poder fazer essa implementação. Então, muitas discussões operacionais estão sendo feitas neste momento. E o Pix dinâmico também já é algo que a gente está esperando uma instrução normativa do Banco Central. Hum. Assim que ela sair, vai para o mesmo caminho do boleto dinâmico. São boas notícias essas, tá? É isso aí. Vamos aguardar. É muita mudança, né? Muita mudança, mas eu acho que o ponto principal aqui, para quem é empresário, principalmente, é ficar atento e muito perto dessas mudanças. Porque, novamente, abre-se uma avenida de oportunidade gigantesca para novos negócios, para novos produtos, e eu acredito muito que todas essas inovações regulatórias, vamos chamar assim, elas vão acelerar ainda mais o crescimento do mercado de capitais. Então, eu acho que o mercado que tem mais condição de continuar crescendo e talvez numa velocidade ainda maior é o mercado de capitais. Com certeza. Ainda comparado com o resto do mundo, o nosso mercado de capitais é muito pequeno. Podia E correto. mais do que dobrar, triplicar, então tem uma avenida enorme para percorrer mesmo. Queria aproveitar e falar sobre coisas recentes. Por exemplo, você, na hora que está registrando hoje, não é só registro duplicata, você está registrando também contratos, CCBs, essas coisas, certo? Correto. E conta para nós qual que é o diferencial do teu registro, em que as administradoras, inclusive, estão te escolhendo para ser onde deve ser registrado. Legal. Bom, duplicatas, eu acho que falar rapidamente, né? Quando a gente mudou, quando veio a 175, a maioria dos fundos ou das consultorias deixaram para a última hora a opção de fazer o registro. E aí, a síndrome do estudante, né? Que a gente tem aqui muito de deixar as coisas para a última hora. E aí, qual foi o nosso diferencial ali naquele momento? Acho que duas coisas principalmente. Primeiro, a nossa capacidade tecnológica de processar grandes volumes sem gerar intermitência, indisponibilidade e num tempo muito rápido de resposta. Porque lembra, qual que era o grande problema na hora do primeiro movimento do registro? O estoque. Sim. Então a gente teve essa capacidade de suportar grandes estoques sem ter nenhum gargalo tecnológico, porque toda a nossa infraestrutura ela foi baseada numa performance de birô. Performance de birô, você tem que entregar a transação em até 2 segundos. Né? Então o Sim. Thiago fez um trabalho brilhante junto com o time para poder fazer com que a gente tivesse essa plataforma tecnológica muito disponível, numa arquitetura muito flexível. A gente também tem um ponto que a gente não tem legado, e a nossa arquitetura, a nossa plataforma é 100% cloud. Então a gente tem esse diferencial, que é um diferencial que faz com que a gente tenha capacidade de operar grandes volumes. Então a gente tem clientes que operam 900 mil registros dia, e a gente não... essa quantidade não gera nenhuma concorrência com nenhum outro cliente que opera conosco. Ninguém sente eu operando esse cliente grande, porque a gente tem essa computação distribuída, essa arquitetura de computação distribuída. Então, esse foi um dos diferenciais que ajudou muito os administradores no momento da virada, né? Porque todo mundo, a maioria deixou para a última hora. O outro grande diferencial que a gente tem é o atendimento. A gente está muito próximo do cliente. A gente
Hoje a gente tem um portal de APIs que era um sonho nosso fazer, inspirado nos portais das Big Techs do Vale do Silício, que o desenvolvedor ele se se serve. Então facilita muito o caminho de integração e a gente está muito perto tanto da parte técnica quanto da parte operacional, das consultorias, dos administradores, dos gestores. E aí tem um outro ponto que foi a CCB. A CCB, ela ainda é um instrumento que alguns ainda estão se adaptando, né? Tem muitos que já registram e a gente hoje, a gente com certeza é a principal registradora do mercado, porque a gente criou uma inovação lá atrás. Como ajudar os bancarizadores, administradores e gestores a fazer o registro dessa CCB sem criar uma fricção na jornada deles, sem criar uma complexidade a mais no trabalho deles. Então, hoje, a gente foi um dos pioneiros, né, junto com um grande administrador, junto com um grande bancarizador, a gente foi o pioneiro para poder fazer esse caminho do registro da CCB acontecer, compliance ao Banco Central, porque o Banco Central exige que o identificador, que é o IPOC, ele esteja nessa operação, e o IPOC não transacionava dentro do mercado de capitais, tá certo? E compliance a CVM 175, que é a obrigação de fazer o registro, né? É da gestora e a administradora é responsável pelo contrato do registro. A gestora pode até terceirizar o serviço, mas enfim, a gente uniu esses dois reguladores, o que determina essas duas regulações, junto com a jornada do bancarizador, que é onde nasce, onde faz a emissão da CCB, depois quando ele faz a cessão, junto ao fundo, junto ao gestor, junto ao administrador. Portanto, hoje, como a gente foi pioneiro, a gente tem esse diferencial que a gente tem aí um percentual muito alto do mercado de registros de CB hoje conosco. Nós estamos quase caminhando para o final, mas eu queria perguntar para você sobre a SPC Grafeno. É exclusivamente registro e escrituração ou ela tem outros produtos também que oferece para o mercado? Presidente, muito obrigado pela pergunta. A SPC Grafeno ela é muito mais do que o registro, ela é muito mais do que a escrituração. A gente costuma dizer para o nosso cliente, para o nosso público, para o mercado, que a gente usa o registro como insumo, a gente usa a regulação como insumo de uma proposta de valor que vai agregar valor para ele. Então, hoje a SPC Grafeno ela está no registro, obviamente, e eu já disse os diferenciais. A SPC Grafeno está em todo o arcabouço de produtos que orbitam em torno do registro. Foi falado aqui em lastro, então hoje a gente é muito forte e competitivo nos produtos de lastro, tanto de duplicata quanto também de outros ativos, tá? A gente tem, por exemplo, uma parceria muito forte com outros players do mercado, então a gente criou produtos juntos. Por exemplo, a gente criou um produto com a CEP chamado XML reduzido. Esse produto hoje ele traz competitividade para o mercado, ele está disponível para todo o mercado de capitais, né? A gente também tem produtos que são de inteligência de dados, que de fato é a hipótese que a gente validou com a SPC Grafeno. Então, recentemente a gente lançou o nosso radar de risco. Esse radar de risco é um produto que ele tem muitas informações de comportamento de cedentes e sacados nas operações que eles fazem financeiras, com dados complementares de birô, a gente tem o nosso sócio que é o birô, então com dados complementares do birô. Então imagina, hoje você tem condições de saber, por exemplo, se o cara ele tem um comportamento frequente de atraso, se ele não tem esse comportamento frequente, com quantos players ele se relaciona no mercado de capitais, por exemplo. Então a gente conseguiu extrair dados de comportamento baseado em machine learning, baseado em inteligência artificial, e hoje a gente entrega isso para o nosso cliente. Então, esse produto está disponível. Já né? foi lançado? Já foi lançado, a gente lançou para a nossa base de clientes recentemente. Então a gente já tem alguns clientes usando. Você é cliente, não? Eu sou cliente, vou querer usar, A gente lançou para a nossa conhecer. base de clientes, a gente mandou um e-mail, fez uma live, lembra? Teve a live Sim. recentemente só para
para nossa base de clientes, e esse produto foi feito junto com alguns clientes. Então a gente pegou clientes que tinham grandes operações, e é uma coisa que a SPC Grafeno faz muito, que é a cocriação. Então não adianta nada a gente pensar um produto sem esse produto não ter aplicabilidade no mercado. Então a gente traz o cliente para pensar junto conosco. Então convido quem não conhece esse produto, a gente está num momento que a gente está para a nossa base de clientes dando uma degustação, para entender qual é o valor desse produto, de fato, se faz sentido o produto, e também para receber feedbacks. Acho que esse é um ponto importante também. A SPC Grafeno, apesar de todas essas conquistas, ela não é prepotente, muito pelo contrário. Ela entende melhoria contínua escutando o cliente. Então, por exemplo, a gente até postou recentemente, a gente teve 97% de NPS. Isso foi uma coisa incrível para nós. Por quê? Porque a gente lançou uma pesquisa para os nossos clientes e 62% da base respondeu espontaneamente. Esse número já foi um número que nos saltou aos olhos. 62% dos nossos clientes, a gente tem mais de 500 clientes ativos, eles responderam a nossa pesquisa. E essa pesquisa veio muito feedback valioso para nós. E, em sua maioria, todos satisfeitos com o nosso serviço. Então, a gente entende que a gente só vai crescer com colaboração, com coparticipação e com o feedback do nosso cliente. E eu acho que é isso, né, Magno, que é o grande diferencial do nosso produto, da nossa tecnologia, que ela aprende com o comportamento do cliente. Acho que talvez seja poucas que façam isso, né? Porque tecnologia você tem um monte hoje. Desde a mais barata, a mais cara, a mais sofisticada possível. Só que você colocar isso sem propósito e entender como o cliente trabalha, ela vai ficar elas por elas. Você vai, pelo contrário, você vai criar um monstro e ele não vai resolver o problema. Então, tudo que a gente tem hoje, que a gente foi criando, foi aprendendo junto com o dia a dia do cliente, se pondo no lugar dele, né? Eu falo isso muito pra minha turma lá. Falar, não adianta a gente ficar aqui pensando, criando sozinho, se não for lá sentar no dia a dia, né, do administrador, ver como que ele faz a operação dele, entender um fundo. Senão, realmente, a gente não vai criar tecnologia para ninguém. A gente tem uma cultura de cliente no centro. Eu ia falar isso É agora. É isso aí. É o famoso cliente no centro, né? A focar nessa questão do. E a gente faz realmente valer isso, de chegar sentado no administrador e ver como que ele opera, né? Ou tinha só para encerrar até esse assunto de cliente, a gente tinha um caso que o pessoal sempre perguntava, por que 4 horas, 4:30 da tarde é uma loucura o mercado de capitais? Não entendo isso, né? Porque o pessoal medindo o sistema, chegava 3 horas, o pico ia lá em cima e caía. Aí eu falei assim, não, vamos lá para vocês sentarem e ver como é que é. E aí, fomos lá ver. A hora que o cara chegou lá, que viu que o cara tinha 5 telas, assinando o documento aqui, pagando a operação ali, ele falou, realmente a gente precisa focar nesse momento e dar um diferencial aqui. E nós somos o primeiro a colocar, a dar condição de fazer operação em D0, né, no mercado. Sim. Então isso também nos ajudou muito no momento da Viradão 75. Não tem muito sentido a operação em D1, né? Porque você perde a segurança do registro. Então, o registro é exatamente o valor da duplicidade, né? Então, mas nós vamos ter que encerrar. Mas antes de encerrar, uma pergunta para vocês dois aí. É o seguinte, qual a visão de vocês do futuro, tanto para o nosso mercado como para a própria SPC Grafeno? Mas aí, Pode começar? pode, então Pode tá bom. começar. Eu já tinha antecipado isso um pouco aqui, né? Novamente, eu acho que o mercado de capitais, cara, é um oceano azul para mim ainda, né? Eu vim do Berô, me relacionei bastante com o mercado financeiro, principalmente com bancos, e eu vejo como o mercado de capitais e a própria CVM, no apoio ao mercado de capitais, consegue dar velocidade às inovações, aplicabilidade das inovações. Você vê, a tokenização, a gente falava disso, uma coisa muito distante. Olha como ela está muito presente hoje no nosso dia a dia, as evoluções que vem tendo em relação às regulações para apoiar esse crescimento. A gente vê quando a CVM e o Banco Central fazem regulação que começa o endereçamento de uma regulação a outra regulação, a integração do sistema financeiro, a integração do sistema do mercado de balcão. Então, isso traz o quê? Segurança e agilidade e um terreno fértil para plantar criatividade, para ter novos produtos e novos negócios. Então, eu vejo um futuro que ele vai ser... O mercado de capitais também vai ser transformado, né? Então, por isso que precisa estar muito atento, mas ele vai continuar nessa velocidade de crescimento e eu acho que até maior ainda.
porque o presidente bem trouxe a informação aqui, comparado a outros mercados, a gente ainda é um bebê, a gente está engatinhando. E essas regulações vão dar esse suporte para essa aceleração. Então, se apoiem muito em tecnologia, porque o princípio da duplicata escritural é a duplicata eletrônica, é a digitalização do papel. Então, se eu não tiver tecnologia, eu não consigo fazer nada. Então, se apoiem muito em tecnologia, e a SPC Grafeno, eu entendo, o presidente colocou, e até tem uma lenda urbana aí no mercado, já começaram a semear, que é a signatária A e a B que vão entrar. Não, gente. Nesse momento, as 7 signatárias estão no mesmo momento de aprovação com o Banco Central. Não existe signatária A ou signatária B que está diferente das demais. Todas estão iguais. O que eu posso dizer da SPC Grafeno é que a gente está trabalhando muito duro para que no primeiro momento que for aprovado alguma escrituradora, a gente esteja nesse primeiro momento. E esse é o compromisso que a gente tem interno, com os sócios, com os nossos clientes atuais, porque a gente não pode deixar o nosso cliente na mão também. Então pode ter certeza que a SPC Grafeno ela está nesse trabalho. Mas não existe ninguém na frente de ninguém neste momento. Está todo mundo igual, porque precisa passar esse plano de testes, ele precisa ser aprovado pelo Banco Central. Enquanto ele não é aprovado, ninguém consegue movimentar nenhuma posição na casinha. Nada. E o que só confirma essa questão do compromisso da SPC Grafeno foi que nós fomos uma das primeiras a entrar com pedido de escrituradora e a escrituração de duplicados, porque são 2 pedidos diferentes. Porque o Banco Central ele vai usar a escrituração para outros ativos também. Então, a gente foi um dos primeiros a entrar com esse pedido lá. Então, a SPC Grafeno, ela não só vai trazer ela quer trazer essa mesma condição do nosso cliente operar com facilidade, com agilidade, com informação inteligente para ele tomar decisão com a escrituradora, mas também trazer outras possibilidades de negócio para o nosso cliente através da escrituradora. Com outros Bom, ativos. Perfeito. Não, concordo, acho que tem muito mercado promissor, né? É um oceano azul realmente. E eu acho que o mercado de capitais, pelo menos eu acredito nisso, porque a gente vê isso no dia a dia, ele está um passo à frente, porque né, hoje a gente já fala de XML aqui, né? Tem muitas instituições que nem sabem o que é o XML e operam com instrumentos que não fazem sentido dentro desse arcabouço, então vão sofrer. Como o Magno falou, se não se preparar, não vir para o jogo agora, vão sentir a hora que o negócio virar. E o mercado de capitais, ele já está preparado, ele já vivencia isso, ele já negocia pelo instrumento correto, ele já vivencia esse negócio, né? Já fala-se de fumaça. Então, assim, o que está sendo montado realmente não vai ter tanto impacto. Agora, tem algumas instituições que precisam aprender um pouco com o mercado de capitais, como opera esse negócio. Então, acho que a oportunidade está na mesa, tem muito jogo para acontecer. E como o Magno falou, nesse momento está todo mundo no jogo. Então, acho que tem muita coisa promissora pela frente. Muito bom, muito obrigado aí pela presença de vocês. Passa muito Infelizmente, nós vamos ter que parar. Poderia continuar por mais outra hora, com certeza. O assunto é apaixonante, né? Sim. Mas fica para uma próxima a gente continuar, então. Tá certo. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigadão. Muito bom. Até a próxima.